Olá, olá. Vou chamar vocês já. A Adri chegou. Aí, olá, pessoal Aparecida, Carla. Olá! Oi, menina Flávia, tudo bem? Tudo bem? E você, Adri? Tô bem, graças a Deus. Que Que bom ver você. bom te ver também. E aí, Flavinha, vou esperar o pessoal chegar? Vamos começar, né? Acho que o pessoal vai chegando. Boa noite, pessoal que tá chegando. Tem umas pessoas novas aqui. Gente, hoje o nosso papo vai ser muito legal sobre esse campo emocional, né, Adri? Esses distúrbios emocionais, principalmente que a Isso, gente viu durante a pandemia. Como as pessoas ficaram, a gente conversou muito, né, sobre isso durante a pandemia e hoje a gente percebe que precisa voltar nesse assunto, né? verdade. Deixa eu só colocar o textinho aqui para as pessoas entrarem e saberem o que a gente está falando. E aí, Adri, eu queria primeiro que você se apresentasse, porque você tem uma história aí linda, né? A Adri do par biomagnético. Se apresenta para o pessoal, por favor. Tá bom, Flavinha. Bom, meu nome é Adriane Viapiana Bossa, para quem não me conhece. Eu sou uma fã do trabalho da Flávia e da homeopatia também. Hoje a gente vê que a homeopatia ela traz para nós um complemento, né, pelas terapias alternativas, que possa ajudar as pessoas a viver melhor. E eu comecei a minha história, eu sou fisioterapeuta como a Flávia de formação, comecei a minha história dentro da fisioterapia, buscando as terapias integrativas para tratamento de saúde de família. Quando eu me dei conta hoje, né, eu estou super envolvida com o biomagnetismo medicinal, com a bioenergética, com o desbloqueio emocional magnético, e eu acabei sentindo a necessidade, né, principalmente do sais de Schussler, que é uma ferramenta que a gente utiliza na bioenergética também em forma de frequências, principalmente para nutrir a célula que está carente de comida e eu diria de estímulos emocionais. Então, dentro do desbloqueio emocional, eu trabalho nessa área. Ministro os cursos, hoje estou aí como diretora do Instituto Parmagnético, professora, virei professora, Flávia, da pós-graduação, né? Nunca tive o sonho de ser professora, só quando era criança. Mas isso veio, né, como uma necessidade para fechar um Sim. buraco, né? Então, estou aqui para compartilhar um pouquinho sobre as emoções, o que elas influenciam na nossa vida, como que o desbloqueio emocional pode ajudar, integrar isso com a homeopatia, que eu acho muito lindo, principalmente quando a gente fala em epigenética, problemas hereditários, né? Eu só tô Uhum. olhando aqui que eu botei carregar o meu celular, qualquer coisa eu entro no tablet, tá, Flávia? Tá bom, Jó. Que eu vi que deu baixa bateria tomada aqui. Deixa eu só Ixi. conferir. Ah, não tava na tomada. Agora eu acho que tá. Ah, joia. Gente, vou falar aqui rapidinho, né? Eu sou a Flávia, fisioterapeuta também, homeopata. Eu conheci a Adri aí, foi uma grande surpresa. Fiquei muito honrada e muito feliz quando eu conheci a Adri, que fez um curso do Francisco, de Sais de Schussler. E depois nós, né, parece que foi um reencontro aí, né, Adri? Que a gente viu tanto de projetos que a gente tinha em comum, ideias, vontade de melhorar, de expandir, de trazer coisas novas para as pessoas. Isso é muito lindo, né?
Acho que a gente se uniu, Flávia, na vontade de servir, né? Quando eu vi você num projeto da homeopatia. E dentro Uhum, desse projeto, eu entendi que você tinha um coração como o meu, que tinha uhum, servidor, com vontade de ajudar as pessoas. E uhum. aí eu falei, puxa vida, né? A gente tem a campanha do DEM, do biomagnetismo versus coronavírus. Foi ali que a gente se integrou, assim. E Foi. aí depois veio a campanha agora, né, do projeto social do DEM humanitário, onde a gente faz todas as quintas-feiras um desbloqueio emocional magnético de relaxamento, que é uma meditação guiada, que utiliza Uhum. frequências da homeopatia, frequências de sais de Schussler, frequências de emoções positivas, desintoxica as emoções e a gente serve para as pessoas isso de forma gratuita. Então, o que mais me chamou a atenção em vocês foi justamente essa vontade de ajudar a humanidade a que viva um pouco melhor, né? Que lindo! Adri, já que você falou disso, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal como que foi esse projeto durante a pandemia, como que vocês conseguiram ajudar. E hoje esse projeto aí do DEM Humanitário, que é lindo, eu já participei, gente, é incrível. Eu queria que você falasse, como a gente está falando de doenças emocionais, que eu acredito Uhum. assim que pegou muita gente, acho que foi até mais do que o próprio Covid, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa história de como surgiu. Dá uma pausinha aqui. Oi. Chadre caiu. Vamos ver, ela vai travou. Acho que ela vai voltar de novo. A gente estava falando que nós temos muitas coisas em comum, principalmente por essa vontade de ajudar as pessoas, né? Então, isso é muito forte. Nós também, durante a pandemia, o Instituto Flávia Baris, nós tivemos uma ajuda, né? Nós tivemos também as pessoas, um grupo de pessoas que ajudou com homeopatia, as pessoas que estavam com Covid, as pessoas que tiveram também problemas, né? Emocionais, físicos. Então a gente também criou esse projeto, foi a partir daí que a gente começou, né, a realmente ficar mais ligada com esse projeto também da Adri, do Par Biomagnético, que também estava fazendo esse trabalho muito legal. Adri, vou te adicionar aqui. Você entrou pelo seu? Peraí. Eu te chamei pelo seu, não estou conseguindo achar. Vê se você consegue entrar pelo seu, Adri. Vamos ver aqui. Pronto, eu coloquei o seu e do par, do magnético. Aí, Não chegou. sei se você tinha caído, se eu caí, Flávia, mas de todo modo, estamos de volta. Estamos de volta, isso. Você me Adri, eu ouve? tava. Eu ouço, tá ótimo. Tá Eu bom. tava perguntando e contando um pouquinho do pessoal, pro pessoal, né? Como que foi essa. Como que surgiu esse projeto e como que vocês viram que precisava de algo a mais para o emocional? Então, Flávia, começou no projeto do biomagnetismo versus coronavírus, né? Uhum, Verdade, no medo. E aí, as pessoas precisavam uma válvula de escape. E o biomagnetismo, uhum, ele tem esses pares emocionais, eles ajudam muito, né? Então, a gente uhum, viu, por exemplo, muitas pessoas com morrer de Covid, mas não de coronavírus, a gente fala, né?
que é mais da parte emocional, né? Do medo, da angústia, do terror, do pânico que as pessoas tiveram. As perdas foram muito grandes. E aí a gente sentiu a necessidade de ajudar mais. E essa ajuda veio quando nas mídias apareceu a depressão, a insegurança, a questão do trabalho. E aí eu falei, nós temos uma ferramenta maravilhosa na mão, que é o desbloqueio emocional, que é o que dá uma válvula de escape para o estresse. Então, a gente, com o DEM de relaxamento, a gente não faz um tratamento emocional na pessoa, mas a gente ajuda a pessoa a desafogar, a tirar a corda do pescoço, que eu falo, né? E se colocar num estado melhor para poder viver o dia seguinte, né? Então, eu sempre falo, faz um DEM por semana, um DEM de relaxamento por semana para você conseguir passar a próxima semana e assim a gente vai renovando as baterias. Então, a gente tem esse projeto social onde todas as quintas-feiras, 19h30, lá no YouTube da Par Magnético, a gente faz ao vivo. E eu sempre digo assim, Flávia, que o ao vivo quem tá ali ajuda a gerar energia para que depois as outras pessoas possam assistir, se alimentar e se nutrir daquela energia que a gente gera, porque é o amor. Você recebe benefício do DEM de relaxamento ali, recebe, mas na quinta-feira é onde a gente se doa. E nos outros dias a gente se alimenta. Então, assim nasceu essa vontade de ajudar, Flávia. Esse projeto, hoje, né, nós temos aí alguns DEMs lá que tem 500 visualizações, 1000 visualizações por semana. É muito produtivo, é muito lindo. E ajuda muitas pessoas. Nossa, imagina. E quem que faz? São os próprios alunos, professores? Quem participa? Isso, Flávia, são os alunos mesmo, são os terapeutas formados de desbloqueio emocional. Então, a gente capacita aqueles que querem aprender a fazer o DEM de relaxamento dentro do projeto social. E a gente, para 2022, o ano passado, a gente fez voltado para a pandemia. 2022, a gente resolveu fazer depressão, ansiedade. A gente, esse mês, está com pensamento acelerado. E aí a gente vai trabalhar cada mês uma temática, para que a gente tenha uma meditação guiada todo mês de maneira diferente. Então, isso vai alimentar o Instagram, o YouTube, né? E as pessoas, naquela sua dor, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade, eu tô com angústia, vai poder selecionar lá no final do ano, né? Quando a gente tiver todos os meses completos, a pessoa vai poder fazer aquele DEM naquilo que ela sente necessidade. E isso é muito importante. Claro, Flávia, dentro do desbloqueio emocional, a gente tem muitas ferramentas. O DEM, ele nasceu, o DEM básico, que a gente chama, ele nasceu do Código das Emoções, do Dr. Nelson Bradley, mas ele evoluiu muito. Hoje, o desbloqueio emocional, ele trabalha com a ressignificação, com as emoções herdadas, com as sensações, com contratos de lealdade, trabalha as exclusões, faz inclusões, né, dos sistêmicas, trabalha o DEM de imobiliário, onde a gente trata um consultório, uma empresa, porque nós somos um corpo, né, orgânico. Uma empresa também é um corpo jurídico e precisa também liberar suas emoções. Então, a gente tem várias ferramentas para atuar como terapeuta. Então, o Instituto Parmagnético forma, dá condições da pessoa trabalhar no projeto social e acompanha, né, para que as pessoas consigam evoluir essas 6 ferramentas ou 7 que a gente tem dentro de todos os desbloqueios emocionais aí que a gente trabalha. Nossa, que lindo! Quanto tempo dura as quintas-feiras, esse tratamento? Essa meditação? A meditação guiada, ela vai ali de 35 a 40 minutos. E a gente trabalha ali com comandos de bioenergética, que são ferramentas, né, do DEM, tanto para ressignificação de conflitos, mas a gente vai no DEM de relaxamento ali, nesse período, né, de 35, 45 minutos, fazer um afago no subconsciente, um afago na mente, dá um carinho e estimula a pessoa a se autoconhecer.
Então, é pouco tempo, Flávia, não é horas de meditação. Uhum. Mas é o suficiente, né? Nossa, o pessoal que está ouvindo aqui, olha, que quiser procurar, lá no YouTube, né? Par Biomagnético. Aham, no YouTube da Par Magnético, isso mesmo. Nossa, que é maravilhoso, porque muitas pessoas, Adri, eu vejo que às vezes não tem o recurso para fazer um tratamento, ou na cidade não tem. Então, isso assim, é fantástico, é tão grandioso, É porque essa essencial, né? energia que emana, ela é assim, incrível, né? Ajuda Sim. muito as pessoas. Muito, muito mesmo. Flávia, eu acho lindo essa parceria que a gente pode fazer com a homeopatia e o desbloqueio emocional. Eu sempre falo nos cursos que eu vejo a homeopatia como uma ferramenta que seria o nosso medicamento físico ali, né? Que tem energia, tem, mas é o remédio, né? Então, para nós, esse complementar, esse olhar, eu sempre digo que a doença ela está no centro de uma pizza e que cada terapia é uma fatia. E quando a gente, como terapeuta, consegue abordar todas essas necessidades do paciente, ou seja, cada fatia da pizza, indicar, fazer parcerias para que ele tenha o acolhimento, né? Isso mesmo. Na técnica que ele precisa, é incrível. E a bioenergética nos ajuda muito com isso, porque a bioenergética, ela permite que a gente cheque no organismo qual é a necessidade dele, qual é a prioridade dele para tratamento. Então, a gente checa lá homeopatia, naturopatia, fitoterapia, florais. E quando precisa indicar homeopatia, eu busco, né, indicar ali, busca lá com a Flávia, com o Francisco, que tem lá para servir, né? Porque a gente não é perfeito em tudo e não vai poder servir o paciente com tudo, né? Eu me especializei nas terapias magnéticas. Mas tem os homeopatas, tem os terapeutas de floral. E dentro, né, da bioenergética, a gente utiliza as ferramentas de comandos para que a pessoa, o organismo da pessoa, possa produzir a sua homeopatia. Então, a gente insere a frequência da homeopatia X, a frequência da homeopatia Y, ou seja, só informação. E a gente pede para a pessoa procurar o homeopata para que ele leve aquele conteúdo para o homeopata para que ele possa, a homeopatia suprir, né, a necessidade da pessoa dentro daquela demanda. Mas a informação, o paciente já sai da terapia da bioenergética com ela já inserida. Então, tem pessoas que não conseguem buscar a homeopatia, mas a informação está ali no organismo dela, né? Isso eu acho bem bacana também. Dessa Adri, é incrível, né? É incrível. Olha, eu vou te falar, vou contar uma história aqui rapidinho. Nem deu tempo de eu te contar, né? Que eu e a Adri, a gente conversa bastante, né? A gente não se conhece, não, mas já se conecta e conversa. E olha, foi incrível, porque eu fiz o biomagnetismo, não fiz com a Adri, ainda estou me preparando aqui depois das demandas que eu tenho de estudo para fazer o bio com ela. Mas, Adri, tem um caso que eu fiquei impressionada, porque o meu filho estava com uma tosse, mas era uma tosse que, assim, eu não conseguia com homeopatia. Eu falei, gente, eu tenho biomagnetismo, né? Vamos parar de bobeira. Eu vou testar e vou fazer o rastreio, né? E fui lá, Bento, deita aqui e tal. E ele ficou, já tem 5 anos, ficou meio irritadinho lá, mas ficou. Adri, quando eu fiz o rastreio, era verme. Ah, meu Deus, como assim? Era uma tosse de verme. A gente ia indo para um sítio, para Minas, não sei o quê, e assim, a cada 6 meses, mais ou menos, a gente dá o medicamento de verme. Na hora que eu vi, eu falei, gente, eu não tô acreditando. Eu nunca... Imagina, você leva no médico, seu filho com tosse. O que ele vai achar nunca? Nunca. E foi impressionante, porque aí eu fui na homeopatia, né, fui olhar realmente algo específico para verme. E foi impressionante. Em 2 dias ele não tinha mais nada. E aí, quando eu contei, né, para as pessoas que falam, gente, como assim? Eu falei, gente, essa tosse, a tosse dele é de verme. E eu fui procurar, eu falei, gente,
como assim tosse, verme? Não, nada a ver. Eu falei, nossa, tudo a ver. Tudo a ver. Então, para ver a importância que tem da gente ter o conhecimento de outras técnicas, é igual você falou, eu não sou especialista em biomagnetismo, mas o que a gente tiver de artifícios, de terapia, de técnica, é incrível como ajuda, né, Adri? De ferramenta, né? Eu sempre falo que a gente, Ferramenta. todos os terapeutas, assim como o fisioterapeuta também, né? A gente, quando eu trabalhava no hospital, a gente era conhecido como o palhaço do hospital. Vai com a bola, vai com o bambolê, vai com o cabo de vassoura. É. E são ferramentas, né? Então, nas Isso. terapias integrativas, eu vejo isso também, essa necessidade de termos ferramentas. E hoje, mais importante ainda do que isso, de ter as ferramentas, é saber indicar, né? A gente se preparar, se qualificar para saber indicar, saber tratar com a ferramenta que a gente é bom, mas ser humilde de olhar para o paciente e ver aquilo que ele necessita para que ele dê o próximo passo. Eu sempre digo que a cura é uma busca, né? Que ele dê o próximo passo para essa cura, que ele encontre naquela terapia que é necessária para ele o seu tratamento. Mas eu tenho uma coisa para te contar também, Flávia. O que? Me conta. Vou contar para todo mundo que está aqui. Pessoal, estamos desenvolvendo uma terapia que a gente já vai ministrar o primeiro curso, é desde 2016 que eu estou estudando a epigenética. E eu falei para a Flávia, nós precisamos falar sobre isso, porque nós temos, né, hoje a ciência está descobrindo aí recursos para olhar para aquilo que liga e desliga genes. Para quem não conhece a minha história, né, eu busquei me desenvolver dentro das terapias na busca do tratamento de uma doença autoimune que apareceu aqui em casa, né? E a epigenética, que a gente vai procurar ali em 2016, quando eu comecei a pesquisar, não tinha conteúdo, não tinha livro, não tinha nada. Hoje já está, graças a Deus, bem disseminada, mas a gente buscou juntar a bioenergética, o biomagnetismo e o desbloqueio emocional, Flávia, para que a gente pudesse encontrar o que ligou um gene de expressão para esclerose múltipla, para psoríase, principalmente as doenças hereditárias e as autoimunes, as crônicas degenerativas. E a gente está oferecendo o primeiro curso agora para os vagalumes, né, que são os nossos terapeutas. E desde 2016 ali eu formei um grupo de terapeutas para testar a terapia. Se nós, Flávia, conseguirmos trabalhar as sensações, na sensação tem a chave do ligar e desligar os genes. E a ciência já está encontrando isso. E eu vejo nos florais de Bach, na homeopatia, no biomagnetismo, o tratamento de uma forma, assim, muito efetivo. E a epigenética bioenergética, que é o nome desse curso que a gente vai lançar, ela vem para mostrar o que ligou, quando ligou, de quem herdou, quais as sensações, onde está aprisionada no corpo, em que órgão, qual é o cromossoma que está alterado. E aí a gente vai conseguir trabalhar juntos todas as terapias, a homeopatia, os florais, os sais de Schussler, as frequências, os códigos de Grabovoi, que eu tenho usado muito, porque precisa mudar muitas vezes a interpretação neural, porque a gente não vai desligar a doença se a gente não se transforma num ser, eu diria, autoconhecido de si próprio, onde a gente conhece as debilidades e regula o ciclo do estresse. Então, eu vejo em todas as terapias esse caminho. E é uma alegria muito grande partilhar isso com a homeopatia, com o Instituto Flávia Baritz, que eu admiro muito, viu? Os homeopatas, os terapeutas de homeopatia, no futuro poderão ter aí uma ferramenta incrível
de diagnóstico, para implementar o diagnóstico, porque a homeopatia usa o diagnóstico através da interpretação do terapeuta, da anamnese, dos sinais e Isso. sintomas ali do paciente. Mas Uhum. a bioenergética pode trazer uma ferramenta a mais de diagnóstico. E aí o tratamento vai lá na enciclopédia, vai fazer o curso com a Flávia, né, para poder tratar com a homeopatia. E isso vai ser incrível para o futuro, viu? Nossa, Adri, não tô querendo saber mais. Como é que é o nome desse curso aí? O curso vai se chamar Epigenética Bioenergética. Eu, na Epigenética. princípio, chamava de epigenética, Flávia, mas aí a ciência veio com tudo, né? Epigenética já É. existe, é uma área da ciência. Aí eu falei epigenética magnética, porque trata com ímãs. Mas não trata só com ímãs. E o diagnóstico, ele é pela bioenergética. Então, eu coloquei epigenética bioenergética. Mudamos Bioenergética. agora tem pouco. E o primeiro curso vai Nossa. sair agora, esse ano ainda, Flávia, em julho. Nossa. Mas esse é só para os vagalumes, porque eu preciso que eles tenham ali o biomagnetismo, o desbloqueio emocional, para fazer o diagnóstico em si. Depois a gente vai fundamentar um curso mais longo para quem não tem essas terapias, porque a epigenética ela usa a hereditariedade, então ele vai lá buscar na parte sistêmica familiar, e depois ela vem no desbloqueio emocional para ir no subconsciente, para tratar as emoções que fizeram com que a gente aceitasse expressar a doença. E depois ela vai no biomagnetismo ver qual órgão está doente, já expressando algo daquela doença herdada. E aí, para o ano que vem, eu acho que a gente já vai ter aberto ao público isso, com todas as ferramentas direitinho. Por hora, tem que fazer o curso do desbloqueio emocional do biomagnetismo. E o DEM vai ser usado dentro desse aí, né? Desse curso. Isso. É o DEM dentro da depois epigenética bioenergética, nós vamos ter o desbloqueio emocional e o biomagnetismo. Cada um vai ter uma intencionalidade diferente, ele não vai cancelar o tratamento de biomagnetismo para tosse, cancelar o tratamento do biomagnetismo para o Covid, cancelar o tratamento do biomagnetismo para diabetes. Não vai cancelar. Ele vai aprofundar. Ele vai lá nas doenças hereditárias, crônico-degenerativas, abrir portas para que essas outras terapias possam atuar de forma mais efetiva. Porque tem muita gente, né, Flávia? Você deve ver isso também, que se esconde atrás da dor. Muita. Isso, a questão da vitimização. E muitas vezes não é algo consciente, a pessoa não quer ser vítima, mas ela tem uma sensação de autolesão, uma sensação de autopunição que ela herdou. Então, ela já nasce com aquele óculos para ver o mundo. E a partir da maneira com que ela formou a sua personalidade, ela vai expressar aquele comportamento. E esse comportamento, a gente, dentro da bioenergética, da epigenética bioenergética, a gente vai descobrir pelos hologramas. Então, os hologramas são ferramentas de tratamento e de percepção de qual óculos que o indivíduo nasceu para ver o mundo. E claro que a gente vai buscar os óculos que causam doenças, né? Que é a autolesão, a vitimização, a desvalorização, o ressentimento, a culpa. E aí nós vamos buscar aonde que isso está no órgão, para ver qual é o órgão-alvo da pessoa. Se é o coração, então os problemas, aí provavelmente vai ligar, né, numa doença relacionada à área cardíaca. Se é as glândulas, aí a gente vê o problema de metabolismo, a gente vê um cisto, se for na glândula mamária, pode ser até um câncer. Então, a gente consegue traçar, é como se a gente pegasse um mapa genético lá, né? E eles dissessem, olha, você tem tendência a diabetes, você tem tendência a sei lá, qualquer doença, né? A obesidade, esquizofrenia, depressão. Mas o que eu vou fazer com essa informação, Flávia? O que eu vou fazer? Como que eu vou desligar essa tendência ou manter ela desligada? Então, a epigenética vai dar esse caminho. E o caminho, ele sempre vai estar pautado nas emoções positivas.
que vai regular o eixo HHA, que é a hipotálamo, hipófise, suprarrenal, o cortisol do corpo. Porque a gente vê que todas as doenças têm um cunho no estresse. Não o estresse fisiológico normal, esse daí faz bem pra gente. Se a gente não tiver estresse, não tem emoção, né? Sim. Mas naquele estresse crônico, aonde a pessoa passa daquele limiar normal e acaba indo lá no gene, ligando a expressão de um gene. Isso vai trabalhar na metilação. E incrível que hoje a gente tem pesquisas científicas que mostram que o Qigong, a meditação, e por isso que eu valorizo muito o DEM de relaxamento, porque a meditação modula a expressão gênica. E aí tem gente que fala, não consigo meditar, então floralzinho, coloca uma homeopatia para ajudar a mente a descansar, para poder meditar. Então isso vai ajudar muito, muitas pessoas, Flávia. Adri, eu tô aqui só, tipo, viajando nessa ideia, assim, maravilhosa. Esse curso eu já quero fazer o próximo que tiver aberto para quem não for vagalume. Mas você sabe que me veio muito um curso que eu fiz, que foi da psicogenealogia evolutiva, que tem tudo a ver, porque na psicogenealogia a gente faz um estudo da árvore genealógica e olha os padrões de comportamento epigenético. É isso, é isso. E aqui a gente vai olhar o padrão no holograma e o órgão no biomagnetismo. Então, a gente vai juntar essas ferramentas. E eu sei que tu fez um curso de radiestesia também, que abriu a mente aí para muita coisa, né? Sim, então para quem é radiestesista, pode fazer todo o rastreio da epigenética com o pêndulo. Vai poder usar o pêndulo. Nós vamos integrar isso tudo. Já está integrado. Que lindo, Adri. Ô, Flávia, e os padrões de comportamento que vocês... Como que vocês tratam? Como que a homeopatia vê isso para tratamento, né? Porque enxergar, a gente enxerga, né? Se você tem alguém lá, eu sempre falo, se teu avô teve diabetes, você tem o gene da diabetes ali. Pode estar desligado, não expresso. Você pode ligar a qualquer momento que você tenha ali uma emoção de ressentimento, que vai lá para a vesícula, uma emoção de amargura no fígado, você vai ligar naquele gene da diabetes. Sim. Mas e o tratamento disso? Porque não basta a gente ver o comportamento ali, né? Ver o traço, se não tem uma forma de manter desligado esse processo. Ô, Adri, eu vou te contar e vou contar para as pessoas que estão aqui, homeopatas, biomagnetistas, curiosos, nossos seguidores, que eu fui procurar outras técnicas, como a bio, como a psicogenealogia, a radiestesia, porque na homeopatia a gente tem Hahnemann, que é o criador da homeopatia, ele tinha um olhar do que acontecia aqui agora. E um pouco depois, nas últimas edições do livro, antes dele morrer, ele escreveu um pouco mais sobre o que era epigenético, que ele não usava esse nome, mas ele falava que, assim, doenças que estão ligadas dos avós, bisavós, que eu vejo que a pessoa hoje, porque ele foi, né, faleceu bem mais velho, ele cuidava das famílias. Então ele abriu os livros e viu o que as famílias tinham. Falava, nossa, você tá com a mesma doença do seu avô. Você tá com o mesmo... E aí, o que acontece? Isso restringiu que eu me senti engessada, porque eu também trato muita emoção. Só que eu falava assim, pera, a homeopatia vem até aqui, a emoção herdada vem até aqui, eu preciso entender. Então, eu fui atrás da psicogenealogia para fazer essa ligação. Então, comecei a fazer ligação epigenética, olhar no mapa, a gente faz cálculo. Olha, você é Gizã do seu avô, você está conectado, você é doble do seu pai, então você está repetindo o padrão. E dentro da psicogenealogia, aí eu junto com a homeopatia, claro, né, para tratar ali o físico, mental e emocional, mas nós fazemos os atos simbólicos. De ato simbólico, né? Que as pessoas falam, nossa, parece com a constelação.
Mas é Aham. você fazer um ato de simbolismo para deixar o que é do outro e trazer o que é seu, porque a gente fica com essas cargas epigenéticas, né? Igual você falou, eu Sim. trouxe o óculos familiar, eu tô levando o óculos que eu tenho, né? Uhum. E ver o mundo com esse óculos. Responde E ao vejo o mundo com mundo com esse esse óculos. óculos. É isso Uhum. mesmo. Agora, eu estudo, e dentro da epigenética bioenergética, a gente tem uma parte onde a gente aborda os miasmas, que os Ah, miasmas vieram aí da homeopatia, né? E se a gente olhar sim. bem a fundo, se a gente entender o que é o miasma lá na linguagem antiga, né, da medicina É a mais epigenética. antiga, lá do final da Idade Média, começo da Idade Moderna, o miasma nada mais é do que uma marca epigenética. Exato! É Eu uma falo marca isso no meu curso epigenética. de radiestesia. Exato, Só que exato. eles não É isso. tinham o nome que usa hoje. Exato. Não Mas tinha o nome. hoje eu vejo cientistas falando, né? A homeopatia não sei o quê, o biomagnetismo não sei o quê, os florais não sei o quê, não trata a pessoa, não sei o quê. Essa guerra que está existindo aí, né? Mas Hum. no fundo, a medicina de hoje, alopática, foi construída em cima de conceitos que a gente já tem aqui dentro, né? Trazendo ali É. como um miasma. Só que, Perfeito, é assim isso como tem mesmo. miasmas ruins, tem miasmas bons, que é esse miasma do Uhum. terapeuta, por exemplo. Então, dentro da epigenética, a gente vai abordar também os miasmas. Por quê? Porque se a gente não entende o miasma, ele tem um registro no cromossoma. Uhum. E ele passa para as próximas gerações. Tanto que tem gente que nunca morreu afogado, mas nasce e morre de medo de chuveiro, de tomar banho. Tem um trauma de água. É. Né? Da onde que veio esse trauma de água, se não de uma herança? Que hoje, né, a ciência vai ali, vai com um nomezinho de epigenética. É o miasma. É o miasma. Uhum. Eu falo que o miasma é o fantasma da genética, É que vem verdade. junto, né? Vem junto. Vem junto. Isso é muito lindo, integrar isso tudo, integrar. Isso faz a diferença para o paciente, né? Então, essas terapias trazem essa alegria da vida mesmo, né? Para que a gente possa salvar os nossos, Flávia. Porque assim como você tratou o seu filho com a tosse, né? Eu fui na busca de um tratamento de uma esclerose múltipla e acabei chegando na epigenética, que vai Olha, ali abordar os ENS. Você já ouviu falar em ENS de Paracelso? Que é a causa das enfermidades de Paracelso? Então, não. o que era o miasma, para nós na homeopatia, né? O Paracelso trazia como ENS. Aí então tem o ENS astrale, o ENS spirituale, o ENS nature, que estão relacionados à doença da pessoa pelo comportamento dela hoje, pela comida, pela poluição. Então, ENS nature. A ENS astrale está Vou relacionado com anotar as isso. emoções. Sim. Legal. O E ENS onde eu acho essas espirituale, né? Tem informações? No relação seu ali com... curso? Como? Eu acho essas informações no seu curso? Dos Sim, vai ENS? achar depois. Do Zen, você pode pegar o livro do Paracelso. Tem uma biblioteca integral lá no Telegram, Flávia, que qualquer pessoa pode entrar. E a gente compartilha livros de terapias integrativas. Tem o livro de Paracelso lá, e ele Quero. fala sobre os Zens. Uhum. E é muito interessante, porque, por exemplo, uma pessoa que tem a causa da doença no ens spirituale, que Paracelso falava. Quer dizer, é o karma da pessoa, a doença é o remédio. Então, vai dar condições do homeopata saber como tratar aquilo, como abordar. Porque não é a mesma coisa do que você tratar um ens nature, que a doença da pessoa é pelo comportamento. Não é a mesma coisa do que você tratar pelo ens spirituale, que são essas energias aí entre os miasmas, ou o ens astrale, que tem as emoções. Então, se a gente entender a origem da doença, desde isso que a gente vem herdando e vem como cultura no sistema, porque os nossos ancestrais não conheciam epigenética. Os Não. nossos ancestrais conheciam os ENS, depois os miasmas, a homeopatia, os florais, a fitoterapia. O remédio chegou agora, na década Uhum. de 1930. Antes não tinha. Então a nossa herança é de lá. Se a gente buscar todo esse histórico no nosso DNA, a gente vai entender como ir partir daqui, desse momento,
né? Tratar o biológico daqui, ir lá no DNA e apagando essas marcas, estimulando o corpo a apagar. Porque a gente não apaga nada com terapia nenhuma. Quem apaga é o próprio comportamento do paciente, né? Através do que ele faz. E como você modifica isso? É por uma percepção? Porque a gente, dentro da psicogenealogia, homeopatia, minha consulta não é só homeopatia. Acredito que a sua também não deva ser. A gente nunca. Sob o magnetismo, não, né? Sob o magnetismo, né? Eu entro com uma epigenética, com história familiar, história ancestral, pego o sobrenome, vou desmembrando. É uma sessão enorme. E aí a gente faz esse olhar diferenciado, e só de trazer a luz da consciência já é um processo de cura, porque a gente traz do inconsciente para a consciência, ressignifica, a pessoa já olha e fala, opa, peraí, mas não é esse óculos aqui que eu tenho que usar, é outro? Posso pegar outro? Pode pegar, vamos olhar. E aí já é o processo. É isso que vocês fazem no DEM? Isso eu fazia no começo, quando eu estava na busca ali da cura da esclerose, era o que eu pensava também, Flávia, que bastava a consciência. Mas hoje, a gente tem uma parte bioquímica, né? Então, se eu tenho uma sensação herdada, essa sensação, ela precisa de um antídoto. Ela precisa de eu diria que é um pouquinho do veneno dela própria, que seria a sua antítese. Então, com o que a gente trata? A gente trata com o exercício de emoções positivas. Porque é a emoção positiva que pode estimular uma glândula a produzir determinada substância que vai atuar lá no gene. O que faz metilar, desmetilar, o que faz colocar na estona de volta aquela informação para que ela não se expresse, ou desenrolar a estona para que se expresse um gene de saúde, de algo que a gente precise, é substância química, Flávia. E essa substância química, ela precisa ser derramada no DNA continuamente até que consiga, aqui no cromossoma, resolver o problema da expressão. E a substância química é derrubada pelo exercício. Exercício positivo. Física e emocional. Então, tem pessoas, por exemplo, que precisam exercitar a ambição. Outras que precisam exercitar a paixão. Outras que precisam exercitar a caridade. Mas não é ser caridoso com o outro, se apaixonar com o outro. Ela tem que fazer aquilo, ser ela aqui dentro. Eu falo assim, que é a missão de vida da pessoa. O que ela veio fazer nesse mundo? Você veio exercitar o amor, o júbilo, a paixão. O outro veio exercitar a caridade, a humildade, a paciência. Porque são os instrumentos que o nosso corpo tem para produzir a substância química para metilar e desmetilar um gene. Por isso que eu disse para você que a gente precisa tratar o eixo HH. E a gente só trata esse eixo se a gente tirar a sensação que faz com que a gente fique ligado no sistema de luta e fuga. E para isso, sem emoção, não tem como. O que estimula o nosso corpo é emoção. E aí, quando o nosso gene, ele vira aquela emoção, não tem mais a expressão da sensação, do medo, do terror, da autolesão, da impaciência, não tem lugar. Então a pessoa vira o quê? A paixão, o perdão, daí cada um vai precisar de algo. Então a gente tem uma tabela de emoções e a gente conversa com o DNA e pergunta: qual emoção esse organismo precisa exercitar? Por quanto tempo? E aí, Flávia, é lindo, porque o holograma ele dá o tempo. Às vezes é 3 anos, 5 anos, 3 meses, 2 dias. Isso vai depender de cada corpo. E aí a gente ensina o paciente a exercitar aquela emoção e como fazer isso. O tratamento está nas emoções. Para nós, que lindo isso! E não tem como ser diferente, né, Flávia? Eu acho que Hahnemann buscou isso, Paracelso buscava isso. Porque assim, ó, por exemplo, o que é esclerose múltipla, se não é
que tinha lá no gene, vamos dizer, né? Tinha a paralisia, o choque. Ou seja, se você tem uma marca de choque e paralisia, o teu Eu já subconsciente tenho. vai arrumar uma doença para que você não se mexa, né? Então, Exato. você precisa tratar o choque e a paralisia. Como que você trata o choque e a paralisia se isso está ligado com a expressão, com o comportamento na glândula? Né? Quem é que vai tirar isso de você? Você tem que tratar o medo, tratar a paralisia. Com o quê? Com exercício. Assim como a gente fortalece o músculo. E quando a pessoa não é mais paralisada na vida, então o comportamento da doença tende a mudar. E Ela aí não ela tem vai mais se tratando. sentido, né? Não tem mais Ela não faz mais sentido. sentido. Porque, Flávia, você olha comigo. Claro que a gente trata só olhando o problema, como faz a constelação, né? Como você colocou ali. Você dá consciência para o problema, mas a pessoa esquece, porque o subconsciente é muito mais forte. Então, ele traz de outro nível. E nós temos 49 subníveis do subconsciente. Cada subnível é um mundo. É um mundo. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Então, a pessoa está doente. Eu sempre falo, triste é que às vezes a pessoa morre e não dá tempo da gente chegar no tratamento. E isso a gente vê nos nossos pacientes. Perdi, dia 7 agora, uma paciente que eu estava lutando com câncer. E ela, fiquei sabendo hoje que ela faleceu, na verdade. Mas ela lutou e eu vi ela fazer consciência de todos os processos, Flávia. Só que ela estava tão envolvida e a medicação causava tanto efeito colateral no corpo dela que a mente não conseguia exercitar nada de bom. Ela só pensava em querer desligar do sofrimento do tratamento e ela desligou. Então, eu falo assim, o tratamento foi a cura para ela. A quimioterapia foi a cura para ela. Porque ela só queria desligar desse mundo. E a gente acompanhar esse processo é duro? É, mas a gente aprende muito. Então, quantos pacientes chegam pra gente? Ah, eu tenho psoríase. Ah, sim, tem um conflito de separação. Ou tu quer arrancar a carne ou não quer ficar conectado com alguém. Então, você dá o conhecimento para a pessoa, libera as emoções da pessoa, dá o floral, dá a homeopatia. Mas se ela não muda o comportamento emocional, se ela não desliga aquele gene de expressão da doença autoimune, o sistema imunológico não regula. Não entende. Não entende, porque é lá no gene, é químico. E a química a gente trata com química. E a única coisa que a gente tem no corpo que produz química é emoção. Concorda comigo? Uau! Adri, vou fazer uma vírgula aí, um parênteses aí. Vai. A homeopatia atua nessa expressão. Porque a homeopatia ela é capaz de modificar a sensação e sentimento, liberar os hormônios, entende? Que vão fazer por isso esse que eu amo a homeopatia. Por isso que tem que indicar a homeopatia. Tem que fazer parceria, sim. Porque quanto mais rápido desliga, Flávia, mais rápido a pessoa se cura. Enquanto ela não desligar de todos os processos, não vem a cura. Por isso que eu digo, a cura é uma busca. É uma busca. Mas é Adri, juntar o DEM com homeopatia. Nossa, não vai ter para ninguém aqui, gente. Não, certeza. Vocês já se programem para os próximos cursos, porque olha, quem é bio vai fazer homeopatia, quem é homeopata vai fazer o bio DEM. Sensacional! Sensacional, uau! Né? Lindo. São olhares que se complementam. Olhares que se complementam. Por isso que eu queria agradecer esse convite que você me fez para falar um pouquinho do meu trabalho, viu? Lindo, gente! Não, isso aqui é uma aula, né? Falaram aqui, isso aqui é uma aula. Eu tô aqui babando, querendo fazer o curso da pós com vocês. Fantástico, que fazer lindo, gente. Um curso direcionado nessa área de comportamento. Eu falo que a gente tem que ter graduação. Porque a gente tem a pós de biomagnetismo, você tem a pós de homeopatia, você tem 800 horas aula, eu tenho 500 horas aulas e não é suficiente. A gente não consegue abordar tudo.
tem que ter graduação, né? A gente tem um processo grande aí no nosso país, a gente vai ter que se defender disso que está acontecendo por aí, né? Eu não sei se você chegou a ver, né, no Congresso Nacional a questão da constelação familiar. Eu acho que vai respingar em todas as terapias. Há uma angústia coletiva, né? De que a gente está tomando espaço de alguém e ninguém está tomando espaço de ninguém. A gente só quer tratar pessoas. A gente só quer ajudar, né? É isso mesmo. E quer queira, quer não, a Organização Mundial da Saúde encaminha, né? O que vai ser da humanidade se não tiver uma terapia para tratar as emoções, se não tiver a homeopatia para ajudar no comportamento da pessoa, para que ela tenha um comportamento emocional sustentado, porque senão qualquer vento que vem derruba a pessoa. E a pessoa não resiste, lá vem a doença outra vez, ela se liga. Porque ligar e desligar genes é igual um interruptor. A gente liga num choque emocional, num problema da vida. A gente liga e nós temos uma tendência a ligar no negativo. A nossa mente não salva o positivo, ela salva o negativo. Já viu isso, Flávia? Que triste que é? A gente vai numa viagem para a Europa, com as malas cheias, chega lá, fica 10 dias feliz. No dia de vir embora, roubam a nossa mala. A gente vem para casa e fala assim, como é que foi a sua viagem? Você me perguntando, eu falo, olha, minha viagem, ela só teve um Roubaram problema. a minha mala. Eu fui roubada na hora de vir. Esquece de contar os 10 dias que viveu feliz. Porque a nossa mente precisa registrar o negativo para viver. Faz parte da evolução. Só que isso também liga a doença. É a gente aprender a desligar isso, a ressignificar, a aprender a dominar qual é o hormônio que eu preciso agora. É a dopamina? É a ocitocina? É a serotonina? O que eu tenho que fazer para produzir esse hormônio? Que comportamento eu tenho que ter para que eu tenha lubrificação para namorar? Tem chave para isso. E isso é uma atitude mental que está dentro da sensação. Então, é um ciclo, né? Tem gente que confunde o que é um sentimento, o que é uma emoção, o que é uma sensação. Enquanto o nosso paciente não souber diferenciar cada uma dessas situações, desses elementos, ele não consegue se dominar e se autoconhecer. E a gente, se a gente não conhecer, não consegue tratar os pacientes. Porque a gente dá medicação para o comportamento emocional, mas o problema está na sensação. Ou o problema é o pensamento. Tu tem que associar com outra homeopatia. E quem não sabe ligar, não chega no resultado. Não é assim? Ô, Adri, por isso que essas terapias são tão especiais e maravilhosas, porque olham para o ser humano integralmente. Certeza. Né? Não é uma doença, não é a pessoa que está ali com a emoção, com a sensação, com o sentimento, com todo o conflito, com a epigenética, com uma história familiar. A gente olha tudo, a casa, né? A casa a roupa, a cor do cabelo, tudo, olha para tudo, né? Não tem como ser mais integrativo que isso, né? Não. Você sabe, Flávia, que eu falo que a medicina precisa parar de tratar a pessoa esquartejada. A minha mãe foi no médico lá e falou assim, doutor, eu fiz os exames aqui para levar no cardiologista, mas eu só consegui marcar consulta com ele daqui 45 dias. O doutor pode dar uma olhadinha? Era o gastro. Pode dar uma olhadinha nesse exame aqui? Não, ele não olhou o exame. Não, porque é do colega. Eu falei, mas mãe, você é uma pessoa. Você tem coração, tem intestino, sim, mas o exame de sangue é o mesmo para um ou para outro. Por que se o outro pediu... Não pode mais ter isso no mundo, meu Deus do céu. Tem que olhar o ser humano de forma integral. A gente tem pensamento, tem sentimento, tem sensação, tem uma casa, tem uma família, tem uma história. Nossa, da nossa alma. Tem uma história da família, né? Toda essa herança. E tudo está conectado. Eu falo, se tem guerra na Rússia, a gente fez o bem humanitário para a paz mundial. E a paz mundial no bem humanitário era... que eu tenha paz para dar a paz. Olha. Porque se não reflete aqui, não ecoa lá na Ucrânia. Não vai para lá. Porque lá na Ucrânia, o que está vivendo aquele povo lá, bate aqui. Olha como tá fácil andar na rua e ver uma pessoa batendo no outro. Meu Deus, né? A gente tem que se ver como um ser
cósmico, universal, planetário, familiar, e O ser um micro ponto para o de macro. mudança. Ter consciência disso, né? E ser um ponto de mudança. Muito. E é tão lindo você falar isso, né? Você ter a paz para você conseguir transbordar a paz. Porque se a gente não estiver aqui dentro, né, Adri? Nada Como é vai. que você vai passar o que você não conhece, o que você não tem, né? É aqui primeiro, né? A partir daqui eu consigo fazer, né, o que eu quiser, é aumentar realmente, porque sempre que tem guerra, que tem mortes, acidentes, né? Igual a gente vê aí, eu sempre falo isso com os alunos, eu falo, gente, de tristeza, de energia de medo, de mágoa, de ódio, de revolta, as pessoas já estão vivendo, é amor, emana paz, emana amor. E é aí que a gente começa a cura, né? O Ho'oponopono. Ho'oponopono, certeza, certeza. Gente, Ho'oponopono, a pessoa lá lendo, abriu aqui, viu o nome da pessoa, curei em mim, curei no outro. Que Tem um isso? provérbio popular que diz assim, ó, que a boca fala do que o coração abunda. Não Olha, é é? verdade. É verdade, o que sai da boca é o que está aqui. Então, se a pessoa está ali falando da tristeza, da depressão, é porque o coração está triste, o fígado está triste, né? O intestino está depressivo. Eu sempre falo assim, ó, nós temos uma emoção lá no baço, que é a impotência. Quando a impotência está no baço, a pessoa está às portas de um problema imunológico. Porque um baço impotente, o baço é um órgão do sistema imunológico, do sistema hematológico, do sistema linfático. Você só tem um câncer se a tua linfa não estivesse tendo fluxo. Porque o teu sistema imunológico vai ficar ali, ó, preso dentro do linfonodo. E aí a sujeira do corpo não sai. Então, as emoções são base de muitas doenças. E se um órgão tá com aquela emoção, e às vezes é herdado, não é nem da pessoa. Então ela já tem um óculos para ver o mundo, para expressar a doença. E quando ela tem um pulmão feliz, quando ela tem um coração alegre, quando ela tem uma mente concentrada, então ela consegue expressar isso e pode servir de um ponto de apoio para outros. Eu sempre falo para os alunos de DEM, de que vale você querer tratar as emoções de outra pessoa se você nunca foi no seu subconsciente olhar as suas? Se você ainda não se reconciliou com os níveis do subconsciente, se você ainda não se viu lá dentro. E aí, durante o curso, eu faço a pessoa emergir para o subconsciente. E uns choram, uns esperneiam, uns voltam de lá com a sensação de vazio, de meu Deus, eu preciso olhar para mim. Porque como que nós vamos dizer para o nosso paciente que ele precisa tratar as emoções, precisa reconhecer a doença, reconhecer se a gente nunca viu isso, nunca viveu? E todas nós temos problemas lá dentro, né? Certeza. Então, cada um tem que olhar primeiro para si, para ser um ponto de apoio para a cura de alguém, ou para A Adri saiu, já vai entrar para dar boa noite para a gente. Incrível quanta coisa a gente aprendeu hoje, né? Trocamos aqui de informações. Lindo, lindo. Deixa eu ver se ela já está aqui. Pronto. Fica aí, gente. Vamos finalizar aqui. Não saiam. Peraí que ela tá achando que saiu.
Foi o Instagram que acabou com a gente? Não, caiu, mas eu tô aqui te esperando. Falei pro pessoal esperar. Falei, espera aí que ela vai voltar. Ai, mas eu acho que tá quase na nossa hora, né? Eu não sei se eles Tá vão derrubar a quase. gente. Pois é. Adri, nossa, que delícia. Dava para fazer umas 3 horas aqui só de live, de aula. Live aula, hein? Tem que fazer um Zoom bem grande, fazer um congresso, fazer um estudo. Meu Deus, falar de casos. A gente precisa estudar, né, Flávia? Não tem jeito. Pois é. Vamos Nossa, fazer gente, vamos mais. fazer. Que Vamos. delícia. Nossa, Adri, não sei nem, tem nem palavras, que foi uma aula. Não queria nem desligar agora, mas já tá antes que o Instagram derrube a gente. Ai, meu Deus. Então, Nossa, faz que delícia. parte. Fala para o pessoal de novo onde que eles acham seus cursos, o DEM DEM Humanitário. humanitário. Então, vamos lá, pessoal. O DEM humanitário, ele é gratuito, ele fica gravado, ele é realizado online ao vivo, todas as quintas-feiras, 19h30, e vocês vão encontrar as gravações no YouTube da Par Magnético. Nós temos também o Instagram do Instituto Paramagnético, onde a gente coloca, né, os cursos que a gente vai ter, ou o Facebook do Instituto Paramagnético. Eu falo, Flávia, que a gente tem um complexo de empresas, né? Nós temos a Paramagnético, que produz ímãs, né? Nós temos o Instituto, que é a escola, e nós temos ali anexo, né, essa parceria com a pós-graduação com a Unifatec. Então, vocês podem encontrar a gente como Paramagnético, como Instituto Paramagnético. Podem me chamar no particular, porque meu número está por aí, né? Perguntar, Adri, onde é que eu vou? Para ver os cursos no Instituto Paramagnético. Para ver o DEM humanitário, participar ou usufruir para participar, para dar de si, quinta-feira, 19h30. Para usufruir qualquer dia, basta um fone de ouvido e vontade de se entregar. E aí você escolhe o bem humanitário que você quiser, a terapeuta que fizer, né, sintonia com você, ressonância com você, e faça o bem humanitário uma vez por semana. Indique o bem humanitário. Eu falo que o bem tem que estar na porta das penitenciárias, na porta dos hospitais, na porta das escolas para os professores, porque, meu Deus, quer profissões como enfermagem, policiais e professores mais estressante, esses precisam estar leves para cuidar de nós. Então, indiquem para os pacientes que estão na UTI, não custa um fonezinho de ouvido, eles deixam, muitos deixam, não sei se lá no isolamento, né? Mas façam algo por si. Então, esse é o convite, fazer um bem humanitário por si. Se salve. Se salve primeiro. Se salve primeiro. E Flávia, obrigada pelo convite. Um beijo enorme para você. Você é maravilhosa. Eu sou sua fã. Ai, obrigada. Eu sou sua fã. Adorei. Muito legal. Quem quiser entrar em contato com nossos cursos também, entra aqui no link da bio, do homeopatia.cursos online, ou doutora Flávia Barites. E vocês vão achar todas as informações. Adri, um beijo enorme, gratidão. É sempre ótimo falar com você. A gente tem que gravar realmente, fazer um aulão, né? Para o pessoal. E um bate-papo. Passou muito rápido. Perguntas e respostas. Fazer seminário, mesa redonda, pelo Zoom, Flávia. Vamos fazer? Vamos. Já vou marcar. Vai? Tô lá. Que delícia. Beijo, lindona. Gratidão. Um beijo. Obrigado a todo mundo que estava aqui. Regina, doutora Lúcia, Eduardo, Aparecida. Nossa, um monte de gente aqui, meus alunos, amigos. Gente, obrigado a todo mundo, o pessoal da Adri também, a Rosana estava aí do biomagnetismo. Um beijo, a Rose. Um beijo enorme, Adri. Beijão para você. Beijo. E logo mais a gente se encontra novamente. Vamos marcar sim. Obrigada, pessoal, pelo carinho, pela atenção, pelos ouvidos. E espero que vocês sejam felizes e tenham uma ótima noite, uma boa semana. Até mais. Gratidão. Um beijo para todo mundo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.